Alegria ter você aqui conosco. O sermão de hoje vai falar de uma chave que vai mudar todos os relacionamentos. Esteja conosco, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um momento na vida do profeta Amós, contemporâneo de Oséias, um homem que veio da tribo, e ele estava lá na região mesmo de Judá, mas ele começa a proclamar e erguer uma voz profética para todo Israel. Me chama a atenção que lá pelo capítulo 7, ele mesmo se classifica como sendo um profeta tipo experimental, aquele que está iniciando a carreira profética. Mas ele fala com tanta contundência e alerta o povo de Deus para uma realidade a qual o povo não estava percebendo que estava passando. E o pior, outros profetas já haviam falado a respeito da mesma questão, e o povo de Deus não entendia isso. Qual era a questão? O povo de Deus dizia assim: nós fomos escolhidos por Deus, assim sendo, não haverá juízo sobre nós, porque nós somos a descendência, nós somos os queridinhos de Deus. Assim sendo, vamos viver uma vida desregrada, dissoluta, nada irá nos suceder, porque somos povo de Deus. O profeta fala: alto lá. A história não é essa. Exatamente porque vocês são povo de Deus, que vocês deveriam se preocupar em andar em concordância com Deus. E a gente vai ver lá no capítulo 3, o verso 2, já vem uma palavra de juízo, onde o próprio profeta está falando assim: essa família chamada Israel, eu vou trazer juízo. Agora no verso 3, e se você quiser abrir a palavra de Deus, poderá fazê-lo, vem a célebre pergunta que todos conhecem de có e salteado. Aliás, é a primeira de 9 outras perguntas que só tem uma finalidade: confrontar um povo que estava vivendo uma vida discordante de Deus e achando que estava andando com Deus. E a pergunta é: andarão dois juntos se não estiverem em concordância? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E o tema da reflexão dessa noite é relacionamentos em concordância. Vamos falar com Deus? Senhor, fale com a tua igreja, demonstre o teu querer, pois estamos ávidos para ouvir a tua voz, e a tua palavra sempre faz aquilo que te agrada. Fale conosco em nome e por amor de Jesus. Amém. Esse homem começa a declarar a necessidade de arrependimento e falando que o juízo viria, já estava à porta, mas por um único motivo: o povo não andava em concordância com o seu Deus. E aí vem a pergunta: como é que pode andar duas pessoas juntas, duas coisas juntas, se não tiver uma concordância? É impossível. É impossível a gente caminhar dessa forma. Israel não percebia, mas eles não estavam mais andando com Deus. E me chama a atenção a palavra aqui utilizada, porque esse termo andar em concordância quer dizer fazer uma viagem. Você já viajou com uma família junto da sua? Aliás, quer conhecer uma pessoa? Faça uma viagem com ela. Já tem gente rindo, lembrando a bênção que foi, assim, né? Era bom quando estava longe. Quando juntou, começou a caminhar, parece que a coisa desandou. Você sabe por quê, irmãos?
Todo relacionamento é uma viagem, namoro é uma viagem, família é uma viagem. E já pensou, você vai viajar com gente chata? Meus irmãos, a gente viaja, aí fica assim, né? Tá bom, então amanhã, irmãos, tal hora, no saguão do hotel para o café da manhã, para depois a gente sair para passear tal. Irmãos, tem sempre um preguiçoso que atrasa. Aí vem com aquela desculpa injustificável. Aí tem sempre aquela pessoa que bota uma roupa, tira a roupa, bota uma maquiagem, tira a maquiagem, coloca o sapato, não está atrasando todo mundo. O grupo está à deriva por conta dessa pessoa. Mas ela não está nem aí. Eu vou linda, bela, maravilhosa. Irmãos, quando a gente vai fazer uma viagem, se a gente não concordar horário, roteiro, para onde a gente vai, acabou a viagem. Se não estivermos andando numa concordância, acabou. Era isso que o povo de Israel não entendia, que eles estavam vivenciando. E nós não entendemos isso nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no dia a dia. Porque lá no início, naquela fase da viagem, do namoro, para uma vida conjugal, irmãos, as virtudes sobressaltam. Eu vejo aqueles namorados naquele encantamento, né? Aí manda o WhatsApp, aí manda outro, manda figurinha, manda outra. Aí pega a foto, fica produzindo. Não tem, boa noite você. Boa noite você de novo. Irmãos, é uma coisa insuportável. Isso demora mais de hora só para dizer tchau. E está ali, ó. Tá, ping-pong, pá, pá. Cada um quer ser mais generoso que o outro, mais fofinho, mais lindinho que o outro. Aquela época do encanto. Aquela época que você está lá na janela, está namorando na pracinha, aí está aquela lua linda, aí passa a nuvem. Aí o camarada, querendo impressionar, fala assim: olha, amor, a nuvem agora tapou a lua, escondeu-se por causa da sua beleza. E o pior, ela acredita. Aí depois de um ano de vida conjugal, os dois sentados lá na pracinha da Cetel, comendo aipim com carne seca, e para tomar um açaí depois. Eu estou contextualizando aqui o sermão, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Está sentado na mesma praça, é o mesmo período, a mesma lua, a nuvem vem para frente da lua. Quando entra na frente da lua, a mulher fala assim: olha, lindão, olha o que aconteceu ali. Lembra coisa de um ano atrás? Ele: o que foi? O que está acontecendo? Está vendo? A minha beleza. O senhor não viu as condições climáticas hoje? É chuva, é chuva. Que negócio de beleza o quê? Vai chover, simples assim. Aí tem gente falando assim: pastor, eu quero devolver, eu não casei com esse homem não, eu vou devolver para o Procon, eu fui enganado. Na verdade, irmãos, na fase da conquista, há uma concordância, há uma iniciativa, há uma boa vontade, há aquela coisa assim do agradar. Você está disposto a qualquer sacrifício. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quem aqui já fez loucuras de amor? Irmãos, eu ia ficar a noite inteira ouvindo vocês aqui. Pastor, teve um dia que eu fiz um negócio, mas foi uma loucura de amor. Agora a pergunta é: há quanto tempo você não faz uma loucura de amor? Outro dia eu fui fazer um gabinete pastoral, lembrei dessa. Aí nasceu o filho, aí, enfim, só que o filho cresceu, já estava quase um ano. Aí o marido estava assim: pô, pastor, mas essa mulher não me dá mais atenção não, agora a vida dela é o filho. Vai fazer o quê? Eu tenho que cuidar, eu tenho que dar carinho para o meu filho, tenho que cuidar do meu filho. Aí fica: pastor, mas é a noite inteira, a madrugada inteira, esse moleque mama de manhã, não é com fome não, e acaba com a gente, pastor.
Eu estou esperando o dia que vai chegar a minha madrugada do carinho, porque há um ano só é desse garoto. Parece, irmãos, uns relacionamentos que a gente acha que está andando numa concordância, mas às vezes a gente já está a quilômetros de distância e nós não percebemos. Coisa triste, depois daquele encontro de casais, aí fala, sabe quem separou? O grupo que estava ali, o casal responsável pela sala de oração. Aí você, mas não é possível. Foi. Estava fazendo agora treinamentos casados para sempre, que benção o treinamento, só que os líderes interromperam, por quê? Se separaram. Você diz assim, peraí, onde é que estamos? Nos dias de hoje parece que a gente não consegue mais perceber que a vida de família, ela é diferente da vida de solteiro. Tem gente que casa, mas não quer casar as finanças. Não quer andar em concordância para combinar uma viagem. Ainda nos dias de hoje existem mulheres que não sabem quanto o marido ganha. Que absurdo. Quando eu estava na minha antiga igreja, fui fazer um gabinete pastoral, a irmã falou assim para mim, pastor, eu vou lhe fazer uma pergunta, eu preciso do seu direcionamento, que o senhor é um homem muito sábio. Eu disse para ela, tu o dizes. Pastor, eu tinha um monte de conta para pagar lá em casa, eu fiquei a semana inteira pedindo o miserável do marido para deixar, ele não deixou. Aí eu acordei mais cedo antes dele sair, sabe o que eu fiz? Eu fui na carteira dele, peguei o dinheiro sorrateiramente para pagar as contas. Pastor, o senhor acha que eu pequei? Falei, minha irmã, me inclui fora dessa. Porque o dinheiro é seu, é dele, fica assim, é um negócio. Irmãos, não anda numa concordância. Tem gente que tem celular, aí a esposa fala assim, ele botou a senha, bloqueia, ninguém sabe. Irmão, se tem uma coisa, lá em casa a gente tem uma senha universal. Todo mundo sabe, é só para ninguém ver. Toda a família, um pega o telefone do outro, clica, tal, enfim, todo mundo sabe. Por que viver escondendo o celular? Irmão, se o celular está muito de bruço lá na sua casa, só quer ficar hibernando, se tem coelho nessa cartola. Porque quem não deve não teme. É ou não é verdade, irmãos? Se tem uma coisa que a concordância do relacionamento exige, é transparência. Está escondendo, tem alguma coisa. E as pessoas hoje, elas estão entrando em relacionamentos, mas não conseguem concordar nas coisas mínimas, para poder fazer a roda girar. Isso é na área econômica, na área sentimental, espiritual. Famílias hoje não têm mais acordos espirituais. Não há mais oração em família. Não há mais uma concordância. E parece que a gente está andando juntos, às vezes nós estamos convivendo, mas nós estamos tão distantes. Por isso o texto está falando, como é que pode andar dois juntos se não estiverem de acordo? Sabe por quê? Casamento é escola da renúncia, casamento é escola da humildade, casamento é escola do quebrantamento e do perdão. Se tem uma coisa boa para você aprender dentro de casa, porque não tem como dar certo, irmão, você pega culturas diferentes. Tem gente que casa, fala assim, na cultura lá em casa era todo mundo em volta da mesa. Aí você casa com a pessoa e fala assim, mas na cultura, na casa dele ou dela, era todo mundo em volta da televisão. E agora? Aí eles falam assim, não, para a gente ajustar, a gente bota uma mesa perto da televisão. Você já imaginou culturas diferentes, projetos diferentes, ideais diferentes, valores diferentes? Como que isso pode dar certo? Tem que ter muita concordância, irmãos.
E para ter concordância exige de nós muito sacrifício. Como andar junto se não tiver amor sacrificial? Como andar junto se não tiver uma entrega, aquele altruísmo, sem nada esperar? Irmão, todo mundo que faz alguma coisa espera no mínimo um elogio, um reconhecimento. Fiz a janta. Aí tem gente que, você quer acabar com uma pessoa que te chamou para comer? Você vê o carinho que a pessoa fez a comida, quando termina, você não fala nada. É bom você falar assim, irmãos, que delícia ficou isso, hein? Que coisa maravilhosa, hein? Que maná eu comi hoje. Que comida especial. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente quer andar junto, mas a gente não quer renunciar. A gente não quer entregar, a gente não quer perdoar. A gente não quer, na verdade, buscar a santificação, porque isso exige de cada um de nós cada vez mais renúncia, entrega, e isso nos dias de hoje ficou fora de moda. E quando eu olho para essa concordância, meus irmãos, não há como a gente não pensar em andar juntos sem falar primeiro de unidade. A unidade, quando ela tem a concordância, é o solo fértil para o agir de Deus. A Bíblia fala, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu, pois onde se acham 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Quer sentir manifestação de Deus nos relacionamentos na sua vida? Se una em concordância em torno de um projeto, de um objetivo, principalmente quando se diz respeito às coisas espirituais. Tem 7 motivos de impedimento à oração. Um deles, a Bíblia fala, é quando o homem está lá e não trata a mulher com devido cuidado, zelo e respeito. E a Bíblia fala, quando você não faz isso, se você agir dessa forma, cuidado que as suas orações podem ser impedidas. Você já imaginou? Quebrou o relacionamento com o cônjuge, já quebrou com Deus também. Ou seja, azedou para todo lado. Mas a gente vai vivendo a vida como se isso não estivesse acontecendo. Como se isso não fosse uma realidade. Como estava o povo de Israel. Eu estou aqui com Deus, vai tudo bem, obrigado. Porque na época lá da conquista, o esforço, a renúncia é desmedido. Mas depois que casa, há uma sensação de relaxamento, e a teoria de Zagalo parece vingar dentro de casa. Vai ter que me engolir. Não há mais ajustes, não há mais diálogo, não há mais empatia, se colocar no lugar do outro. E a gente vai vendo como isso vai gerando desarmonia. Porque você quer ver Deus se retirar, é ambiente de discordância, ambiente separatista, ambiente de contenda, ambiente onde há forças enormes que um quer puxar para um lado, outro quer puxar para o outro. Quem ganha? Ninguém. Ninguém ganha. Está todo mundo perdendo. Um esforço desmedido. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo vai escrever a igreja em Filipenses, ele vem falando a respeito dessa questão da unidade. Ele vem falando lá já no capítulo 2, verso 2, pensem na mesma coisa, tenham o mesmo amor, estejam unidos na mesma alma, com o mesmo sentimento, ou seja, há uma unidade de coração, há uma unidade de propósito, há uma unidade espiritual. Nós, como corpo de Cristo, nós precisamos andar nessa unidade, mesmo que por vezes venhamos discordar. Mas discordar emitindo uma opinião é uma coisa, o problema é discordar fazendo política de corredor, ou fazendo política de bastidores, ou falando mal, porque isso só é prejudicial para a tua vida. E a gente faz isso dentro da igreja, a gente faz isso dentro de casa.
Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo escreve isso, falando dessa unidade de relacionamento, unidade espiritual, unidade de sentimento. Sabe por quê? Isso tem tudo a ver em andar em concordância, nessa viagem chamada família. Você imagina o que é você fazer uma viagem com alguém que vive disputando com você? Irmãos, isso é loucura. E por incrível que pareça, tem marido e mulher que disputam a atenção do filho, disputam entre eles quem é o melhor. Tem gente que tem um complexo de superioridade, outros de inferioridade. E você vai ver que nos relacionamentos, você entra num jugo desigual. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem aqui não está casado? Levanta a mão assim, só para bastante gente. Olha aí. Irmãos, ouça o que eu vou dizer para vocês. Não vos prendais a um jugo desigual. A gente acha que jugo é só, ele é crente, o outro não é não crente. Não. Jugo é aquela ferramenta que é colocada aqui, a canga, em dois animais para realizar um serviço, cujo um vai fazer um esforço muito maior, o outro vai fazer um esforço muito menor. Você está debaixo de um jugo, de uma servidão, e isso você vai ter que arrastar para a vida inteira. Eu não sou preconceituoso, mas às vezes tem gente que está num nível espiritual, o outro está lá embaixo. Isso é julgo desigual. Isso vai custar muito. Eu costumo sempre falar assim, e eu abro um parênteses para tocar nisso. Uma coisa é você casar com alguém que é solteiro, outra coisa é você casar com alguém que já foi casado, outra coisa é você casar com alguém que já foi casado, que ainda tem um kit, chamado filho. Outra coisa é você casar com alguém que já foi casado, tem 2 kits ou 3 kits. Irmãos, a tabela vai aumentando. Quem tem ouvidos, ouça. A pergunta é, você está disposto a renunciar e andar nessa concordância? No dia que tu for admoestar, vai dizer assim, não é meu pai, não é minha mãe, não manda em mim. Tem que estar muito no espírito. Tem que quase que chegar em casa pegando um anjo com a mão. Sim. Para estar dentro da sua casa e ouvir isso e entubar. Por vezes você vai ter que chegar em casa, no portão de casa, e falar assim, olha aqui esse arcanjo, vem cá, pula aqui no dedo. Agora eu vou entrar em casa, vamos lá. Aí vai olhar para você, vai falar um monte de coisa. Que preço, irmãos. Mas para andar numa concordância, é preciso ter renúncia, é preciso ter unidade, é disso que a gente está falando. As intrigas roubam o prazer das conquistas, as intrigas afastam a presença do Senhor. Aonde a discordância, aonde há essa militância de força, Deus não está nisso, irmãos. E nos dias de hoje, agora, no ano de eleições, tem gente fazendo cabo de guerra entre direita e esquerda e tal. Irmãos, é muito simples. Vai ler a Bíblia, vai ver o projeto, primeiro, único e verdadeiro, família. Se você vê gente defendendo desconstrução de família, de sexualidade, isso é anátema, é maldição, isso não vem do Senhor. É simples assim. Eu não quero saber de que lado vem, se é direita, centro, esquerda, de baixo, de cima. Eu quero saber as coisas do reino de Deus. Por quê? Quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se há alguma fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai nas coisas do alto. As pessoas hoje estão dividindo igreja, a gente não gostei porque falou de esquerda, falou de direita. Meu irmão, nós somos do centro da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não tiver autoridade sobre a tua vida, acabou, meu irmão. Se você não está vendo o que está acontecendo, a minha luta não é contra PT, PDT, PSDB, PL, não. A minha luta é contra principados, potestades. E as armas da minha milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Você quer trazer essa batalha para o reino físico, você não está entendendo nada, vai andar discordante e vai fugir da unidade. E sabe quem está sapateando, deitando e rolando nisso? É o Satanás.
É o diabo. É preciso andar em unidade. É preciso compreender o que está por trás disso. Mas eu quero partir para ir concluindo esse sermão falando uma coisa para você. A Bíblia fala que é melhor um bocado seco e tranquilidade do que uma casa farta de carnes com contenda. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher reixosa. Melhor é um prato de hortaliça, onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. Irmãos, unidade. Agora, para ter unidade, eu quero terminar falando isso para você. Você só consegue unidade com humildade. A humildade é a virtude, é o solo para todas as outras virtudes se manifestarem. Quando há humildade, você começa a entender propósitos. O problema é que a gente acha que sabe muito de direita, centro. Você tem que saber muito da palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz. O dia que você souber disso, quando vier aquelas ideologias erradas, você de pronto vai dizer: eis que percebi que não vem do Senhor. Não importa de onde está vindo, uma certeza eu tenho: isso não vem do Senhor. O que está faltando a nós é humildade. Pois Deus escarnece dos escarnecedores, mas Ele dá graça aos humildes. A Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Ele fala: aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Irmãos, os discípulos estavam disputando cadeira, posição. Tinha até a mãe de um que falou assim: bota um como ministro da fazenda, o outro como... Arruma uma boquinha para eles aí, Jesus, para onde tu vai? Quase que Jesus fala assim para ela: se tu soubesse que eu estou indo para a cruz e a minha direita e a minha esquerda vão ter 2 bandidos, tu não estava pedindo isso. Se tu soubesse para onde eu estou indo, você não estaria me pedindo isso. Irmãos, eu acho surreal. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem toda a autoridade, o cúmulo da santidade, Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele abriu mão disso tudinho, assumiu a forma de servo. E como servo, Ele olha para Judas, sabia que haveria de o trair, e Ele se humilha e lava os pés de Judas. Outro dia eu estava numa confraternização, trabalhando no pesado para que famílias fossem abençoadas. Chegou determinado momento, eu olhei para o salão, as pessoas sentadas ali comendo, eu vi um monte de lixo nas mesas, nas coisas. E aí eu comecei a recolher aquilo e caíram coisas no chão. Tem uma criança até que jogou. E teve um pastor que podia estar ajudando e não fez absolutamente nada. Ele olhou aquilo, virou para mim e falou assim: nunca imaginei ver assim uma autoridade nos meus pés. Eu virei para ele e falei assim: se o meu Senhor lavou os pés do traidor, como eu não estaria aos seus pés? Porque Jesus combatia as iras satânicas, dizendo: está escrito. E o que eu citei estava escrito. Irmãos, está faltando em nós é humildade. A escola da humildade parece que está longe. Jesus dizia: maior é o que serve. Ele mesmo falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quando a gente entende isso, eu acho lindo esse texto lá em Filipenses que vem falando
a respeito de duas manifestações da humildade. A humildade que honra o outro, fala: olha, não olhe só para você, olhe para o outro. Considere o outro superior a você mesmo. Você já pensou dentro de casa, você está com vontade de comer aquela última fatia de bolo, você está de olho nela, mas a família inteira está de olho. Aí quando todos vão dormir, vem aquele desejo de falar assim: enfim, sós. Aí você vai: eu vou guardar para minha esposa, porque ela é mais importante do que eu. Você já pensou marido e mulher sentado assim no sofá? Aí um fala assim: eu estou com sede. Aí esses filhos hoje de 10, 15 anos de idade, eles são muito educados e muito generosos. Eles levantam, vão lá na geladeira e falam assim: papai, está aqui. Quer com gelo, sem gelo? Quer? Eu fui pegar porque o Senhor é mais importante do que eu. Irmãos, o que falta para nós é a escola da humildade. A humildade busca o interesse do outro e não o seu. A humildade te leva a renunciar. A humildade te leva a ser trabalhado pelo Senhor. É por isso que tem gente que está no segundo, terceiro casamento, estão com filhos perdidos e estão pensando reconstruir a vida no novo casamento, mas não percebe que já se distanciaram quilômetros de Deus. Porque se tem uma coisa que casamento e família tem como propósito, é gerar em nós santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quanto mais você anda com Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, você entende o que é andar em unidade, você entende o que é renúncia, você entende o que é você se colocar naquela condição de humildade. E não ficar querendo cuidar de si, não querendo tudo para você. Sabe por quê? A nossa visão tem que ser o exemplo de Jesus. Porque lá no capítulo 2, o verso 5, o apóstolo Paulo fala assim: vocês viram o que Jesus fez? Ok, agora fala assim: seja a atitude de vocês a mesma que teve Cristo Jesus. Vocês aprenderam com o Mestre, vocês estão andando com Ele. Por isso que divórcio a dureza do coração, porque quanto mais eu ando com Deus, mais unido eu quero estar contigo, com a minha família. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais unido é o meu lar, mais unido eu sou no corpo de Cristo. Tem gente que está aí no meio de pandemia, 2 anos, não vem à igreja e dá 1000 desculpas. Irmão, já esfriou com Deus. Outro dia eu ainda ouvi de um aqui: pastor, acho que eu estou melhor do que dantes. Falei: tem alguma coisa errada. Que a minha Bíblia fala a necessidade de congregar, a minha Bíblia fala a necessidade de a gente se aperfeiçoar. Por isso, não deixando a vossa congregação como é de costume. Não é possível. Irmãos, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem a capacidade de se humilhar. Porque o nosso desejo é ter a mesma atitude que teve Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu quero que me amem, que me entendam. Quando eu casei, eu sempre fui assim, meu temperamento. Eu sou fleumático, eu sou colérico, sou melancólico, eu sou sanguíneo. Você vai ver a história dos temperamentos quando foi rebatizada. E aprenda só uma coisa: se tem um cara que tinha um temperamento que juntava esses negócios todinho, era Pedro. O Pedro, ele tinha uma classificação especial, é ou não é, irmãos? Mas eu acho lindo quando ele se aproxima realmente de Jesus, que ele fala: eu não vou declarar, mas meu amor, tu sabe de todas as coisas. Mas no momento que antecede essa cena, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele se humilha, ele se coloca como aquele que serve. E diz a tradição
que na hora de ser morto, ele falou assim: me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer igual o meu Redentor. Que humildade. Eu queria te convidar a reclinar a tua cabeça. Todos os temperamentos têm aspectos positivos e negativos. Deus quer trabalhar para que os negativos se tornem positivos, e para que todo aspecto positivo do seu temperamento fique um pouco melhor. Não justifique seu comportamento pelo seu temperamento, sabe por quê? Você tem o DNA de Cristo, e o DNA de Cristo é humildade. O DNA de Cristo chama-se humildade. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu te chamo para servir. A Bíblia fala e pergunta a cada um de nós: andarão dois juntos se não estiverem numa concordância? Meu primeiro desafio para você agora: entre numa concordância com Deus, porque a dureza do coração está fazendo com que você viva uma vida de briga, uma vida de confusão. Quem está perdendo é você. Quem é o maior perdedor? Você. Não adianta querer reconstruir a sua vida, porque você acha sempre que o problema é do teu cônjuge. Ah, eu casei errado. Não existe pessoa errada, existe métodos errados para as pessoas certas. Mude você, seja humilde, ande em humildade. Você vai ver um método certo, as coisas se alinharem e a glória de Deus se manifestar. Meu segundo desafio para você: peça perdão ao Senhor, dizendo: Deus, o Senhor resiste o soberbo, o Senhor está me resistindo. Eu não quero estar mais petrificado. Me dê um coração igual ao teu. Eu quero aqui sair dizendo: eu vou seguir o exemplo do Mestre, eu vou me assemelhar a Ele, andar em concordância com Ele. Porque se eu andar em concordância com Ele, a minha família vai ser melhor, meus relacionamentos serão melhores, eu vou viver o melhor do Senhor. Me ajuda, Deus, nesse propósito. Eu quero que você continue orando. Nós vamos adorar o Senhor. E peça a Deus que te dê um coração assim. Fale com o Senhor: Deus, me ajuda a andar em unidade, me ajuda a andar em humildade, que haja em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero servir, eu quero mudar, eu quero ver o Senhor se manifestar na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho. O Senhor me chama para viver de forma diferente. Não quero ver meus filhos desviados, um casamento fracassado, mas quero nessa noite fazer os ajustes necessários para que o Senhor faça maravilha no meu meio.